Boa, primeiro. Olá malta, boa noite. Boa noite. Já temos malta das últimas lives a juntar-se, gosto. Obrigada. Bem-vindos à quarta live da Técia. Tem sido todas as semanas. Hoje temos mais uma, para a semana temos mais outra, mas eu só vou dizer no fim. Portanto, tenho que ficar até ao fim, a ver se desta vez acertam no background da pessoa. Muito bem, Castelo Branco. Hoje estão exposendo, malta. E vocês, de onde é que nos estão a ver? Ora bem, vou começar a fazer aqui uma pequena introdução. Deixem-me só baixar aqui um bocadinho a nossa musiquinha. E então, malta, Barcelona, boa, já estamos internacionais. E então, boa noite a todos. Hoje é a quarta live da Técia, isto está a andar bastante depressa, temos trazido pessoas novas todas as semanas e esta não será a última. Portanto, quem é que vamos ter connosco hoje aqui? Vamos ter o Nuno é biólogo, nós estudamos juntos, isto já há alguns anos atrás, não vamos dizer quantos. E hoje, se calhar nenhum de nós estava à espera de estarmos juntos neste contexto, mas vamos falar aqui um bocadinho do percurso do Nuno, desde a licenciatura em Biologia até a função de Product Manager hoje em dia em IT. Portanto, o Nuno já foi uma pessoa que eu pensei em trazer desde que me deu sinais ali no LinkedIn de que estava agora nesta área, em tecnologia, e eu pensei logo, bem, ele é uma pessoa extremamente dinâmica, acho que vai ser excelente tê-lo connosco aqui numa live. Portanto, espero que vocês gostem e aproveitem para fazer perguntas, ok? Eu vou estar sempre atenta aqui ao chat, portanto deixem as vossas perguntas e nós vamos colocar durante o live, portanto aproveitem terem aqui o Nuno disponível pelos próximos 40, 50 minutos. Antes de mais, lembrem-se que podem partilhar esta live com quem vocês quiserem, ok? Portanto, se tiverem aí amigos, colegas que estejam numa altura de indecisão ou que já até pensem em vir para o setor da IT, partilhem com eles, pode ser que nos ajudem aqui a mudar ou pelo menos a dar aquele boostzinho em alguma vida ou mudança de carreira que esteja aí em dúvida. E então, sem mais demoras, vamos chamar o Nuno, não é verdade? Ora, primeiro a entrar. Olá. Olá, Nuno, estás com um background mesmo tech, parece que estou numa videochamada do dia a dia. Na verdade, esta cadeira foi hoje resgatada, que eu me troquei de empresa há pouco tempo. Eles disponibilizam estas cadeiras, só que os escritórios estão fechados. Então, só de vez em quando é que eles fazem um open office para irmos buscar cadeiras. E hoje, quando começou a chover copiosamente aqui no norte, eu achei que era uma boa altura para sair de casa e tentar resgatar esta cadeira. Não correu muito bem, mas pronto. Acontece, mas olha, valeu a pena? É bastante confortável, não me posso queixar, na verdade estava a sentir falta. Muito bom, então trouxeste uma das cadeiras do escritório. Sim. A empresa onde eu estou, eles tinham um escritório que, com capacidade facilmente para 200, 400 pessoas, que neste momento está completamente vazio e provavelmente nunca vamos voltar, pelo menos até àquele escritório, um escritório daquela dimensão. Então eles facilitaram, malta, equipem-se, ponham-se bem em casa e isso é muito importante. Boa, começamos logo com um perk, então, que é, malta, trazerem a cadeira de escritório para casa, como podem ver, olha, podem esquecer as vossas cadeiras desconfortáveis, temos aqui um exemplo excelente. Olha, Nuno, obrigada por teres aceito o convite, antes de mais, obrigada por estar disponível aqui para falares um bocadinho do teu background, da evolução, dares alguns conselhos aí à malta que possa estar na dúvida e mostrar o que é que o setor da IT tem aqui para oferecer. Por isso, vou passar a palavra para ti, para nos falares um bocadinho aí do background, aí do início de quem é o Nuno. Ok, boa. Ora bem, eu
vamos começar pelo início, não é? Se calhar começar um bocado pelo meu background, pela biologia e não só, e se calhar explicar como é que isso veio parar à tecnologia, que não foi um caminho tão à direita quanto isso, na verdade não foi um passo super pensado, acabou por acontecer, e ainda bem que assim foi. Mas pronto, se calhar começava pelo facto de, opá, desde miúdo que dizia que queria ser cientista, eu era curioso como tudo. Meus pais fartavam-se de dizer que a minha idade de porquês nunca mais acabava e acho que nunca acabou. Ainda hoje faço muitos porquês, ou faço muitas perguntas. Opá, e muito cedo, eu acho que tinha que, eu não sei, 10, 11, 12 anos, alguns perto disso, eu disse: quero ser cientista. E era para ser cientista, ainda não sabia bem o que é, se era química, se era biologia, mas queria ser cientista, pá, porque tinha curiosidade e queria descobrir coisas. E era isto. Pronto, e assim foi, na verdade, ainda era pré-adolescente e já tinha esta ideia, passou a adolescência toda, não mudei de ideias, até porque os adolescentes são conhecidos por ser teimosos, não é? Exatamente. E assim foi, e percebi entretanto que era a biologia que eu queria, que de todas as ciências aquela que mais me prazer dava era efetivamente a biologia. E fui fazer o curso de Biologia no Porto, onde nós nos tivemos a oportunidade de conhecer. Mas a verdade é que com alguma rapidez eu percebi que, apesar de eu ser muito curioso e gostar muito de descobrir coisas, havia uma coisa que a ciência não me estava a responder. Não, havia como é que é de explicar? Uma necessidade minha que a ciência não estava a responder, que era a capacidade de, pá, criar impacto e mudança que eu conseguisse sentir de uma forma mais imediata. Atenção, eu tenho imenso respeito e adoro o trabalho científico, mas a verdade é que às vezes é um trabalho muito de long run e eu sentia a necessidade de qualquer coisa de perceber o impacto do trabalho que eu estava a fazer. Então, imediatamente aí comecei a pensar um bocado como é que podia, se calhar, pivotear naquilo que eram as minhas bases. Eu estava em Biologia, fiz uma especialização. Nós, em Biologia, temos especializações ao fim do segundo ano em Biologia, e estava a trabalhar em particular com biotecnologia de plantas, era aí onde eu estava a fazer o meu estágio de licenciatura, e comecei a perceber que, ok, se calhar, e deram-me umas ideias mesmo lá no laboratório, falaram-me um bocadinho disso, e eu comecei a olhar para a agronomia como uma possibilidade de pegar em toda a base que eu tinha, ou seja, a biologia de plantas, em algo mais aplicado. E fez-me sentido. E na verdade isto veio numa altura muito fundamental, porque eu próprio estava um bocadinho já... Estava desmotivado, porque cá está, não estava a encontrar aquilo que eu esperava. Pai, mandei-me e fui fazer mestrado em Engenharia Agronómica, portanto, licenciatura em Biologia, mestrado em Engenharia Agronómica. Como é que isto me levou à tecnologia? Porque foi este passo que me levou à tecnologia. Estava eu no primeiro ano de mestrado e eu andava já há algum tempo ali com o bichinho do empreendedorismo, e isto vai ser muito clichê, mas todos nós fomos bombardeados com os Shark Tanks da vida, coisas desse género, falar de empreendedorismo, tecnologia, e a verdade é que se criou um certo bichinho. E pronto, eu andava a ler sobre o assunto, a olhar para aquilo que eu estava a estudar, a agronomia, olhar para a tecnologia, porque eu sempre gostei muito de tecnologia, de computadores, de qualquer coisa, design também sempre foi uma coisa que gostei muito, design de interface, essas coisas todas. E eu comecei a pensar, ok, na altura até estava a pensar, será que tenho coragem de mandar e começar uma empresa de tecnologia na área da agricultura? Mas calhou de, ao mesmo tempo, na cidade do Porto, noutra faculdade, não na Faculdade de Ciências, mas na Faculdade de Engenharia, um grupo de 5, 6 engenheiros eletrotécnicos, acho que não estou a esquecer de ninguém, decidiram fundar uma empresa. A empresa essa que se chamava e chama WiseCrop, que é uma empresa de tecnologia para a agricultura, de software e hardware para a agricultura. E tive a felicidade de me cruzar com eles. E é aqui que tive o meu lucky shot, foi o primeiro passo, foi um lucky shot. Tive a oportunidade de me cruzar com eles, conhecê-los. Eles procuravam alguém que falasse agriculturês e que conseguisse compreender os utilizadores que eles queriam conquistar, para falar com a tecnologia, e eu estava interessado e motivado com o desafio e fui em frente. E pronto, e foi assim que começou a minha carreira, e foram os primeiros 5 anos da minha carreira em que eu fiz de tudo um pouco. Eu no meu LinkedIn tenho que fiz 3 anos de
Product Owner e 2 anos de Business Developer, mas realisticamente eu fiz mesmo de tudo um pouco. Eu fazia desde a pesquisa, perceber como é que nós implementávamos determinados modelos no próprio sistema, perceber esses requisitos mais a fundo do que normalmente um Product Owner faz, ou seja, que passa, e o próprio Product Manager. Mas também fiz de Account Manager, dar apoio a clientes que eram conquistados, conquistar esses próprios clientes. Fiz mesmo de tudo um pouco daquilo que são as competências necessárias para sobreviver numa startup que está a começar. É sempre assim. Já fazemos todos de tudo, inclusive marketing, etc. Bem, you name it. Claro, por acaso era uma das coisas que eu queria trazer para aqui, era um bocadinho esse ambiente de startup. Nós já temos vindo a falar que é muito diferente trabalharmos numa empresa grande, e tu também vais ter a oportunidade de falar sobre isso agora, não é? Que tiveste esta mudança. Mas no início, quando estamos numa startup, é como se a nossa função fosse evoluindo com a própria empresa, não é? Sim. Tu estás nas frentes em que eles precisam, ou seja, tu naturalmente vais crescendo com eles e com aquilo que a empresa vai tendo necessidade. Exato. E cada fase da empresa tem necessidades diferentes. Os primeiros 3 anos, se calhar, era preciso alguém mais que conseguisse falar, perceber requisitos e definir o que é que vamos fazer. Se calhar, ao fim de 2 anos, a empresa estava a precisar de ganhar evidências de que tinha encontrado o mercado certo, que agora, hoje em produto, se calhar olho para as coisas de uma forma diferente, mas já lá chegamos. Mas era preciso uma ajuda mais nas vendas e foi. E é isto. E a experiência em startup em tecnologias é muito assim. É bom para quem ainda não sabe ao certo o que é que gosta e quer experimentar várias coisas. Para mim foi fundamental, porque eu nesta empresa foi aí que percebi e descobri que havia uma coisa chamada produto, e que de repente eu fiquei admirado como é que alguém me paga para fazer este trabalho, porque para mim aquilo era o sonho. Foi tipo uma experiência muito estranha. E na verdade acho que não sou só eu a sentir isto. Às vezes ouço histórias de outros product managers e acho que em toda a fase da nossa vida nós ficamos de género. Para lá, mas eu posso fazer isto e ganhar dinheiro por isso. É incrível. Pronto. Mas pronto. Mas olha, tiveste algum receio quando deste esse salto para lá? Ou seja, percebeste logo qual era o desafio ou simplesmente saltaste e depois, ok, é isto, vou por aqui? Olha, sinceramente, na altura não havia muitos medos associados, porque foi uma fase muito boa da minha vida para fazer isso, porque eu estava ainda a acabar o mestrado, eu fiz 1 ano e meio do meu mestrado a trabalhar e a estudar, a trabalhar nesta startup, ou seja, eu na altura estava super motivado para começar a trabalhar, porque vinha com aquele boost de, ok, eu vinha da biologia, a coisa não estava a correr bem, mudei, comecei a gostar da mudança que vi, depois surgiu isto, então estava super motivado. Obviamente que qualquer pessoa que tenha feito o percurso académico na tecnologia ou não, neste mundo da tecnologia, todos nós sentimos a certa altura da nossa carreira aquele síndromezinho do impostor, porque estamos sempre a questionar, porque a complexidade de trabalhar num produto digital é enorme. E ninguém percebe tudo, sabe tudo que está a falar. Tipo, o developer tem a sua perspectiva, não está focado nas necessidades de negócio, não tem necessariamente compreensão daquilo que é importante em termos de design e experiência do utilizador. Tipo, isso é perfeitamente normal, todos nós estamos completamente coxos. Aprendemos a trabalhar muito bem em equipa. E isso é claramente uma das ferramentas que é super importante, saber trabalhar para trabalhar em tecnologia. Mas pronto, ou seja, daí que o medo não propriamente, se calhar se fosse dar essa altura percebia que pensasse um bocado mais nisso, não digo o contrário, mas estava super interessado e como eu também já tinha aquele gostinho pela tecnologia antes, foi assim um empurrão que faltaria. Muito bom. Sabes que por acaso esse síndrome do impostor que falas agora foi algo que surgiu imenso na nossa última live com o Marco. E ele falou várias vezes sobre isso e nós até fomos um bocado mais em detalhe, porque muita gente que chega até nós aqui na Tekia, a primeira impressão delas é: eu não sei se sou capaz, eu não sei se tenho as capacidades. E o que nós concluímos daqui na nossa conversa foi que, efetivamente, essa sensação nós temos não só no início, mas ao longo da carreira. Sempre que temos um novo desafio, isso acaba por acontecer, não é? Aquela dúvida que está sempre lá presente. E depois é o que tu disseste, nós não estamos sozinhos, nós temos uma equipa, trabalhamos mais ou menos próximos de quem for, mas as pessoas à nossa volta, cada uma tem um conhecimento sobre uma determinada coisa. Conhecer o ciclo todo é impossível, como tu dizes.
E então apoiar-nos nessas pessoas é essencial. E isso é uma parte muito boa. Pá, e é não ter medo de dizer que não sabemos. Eu sinto muito isso. Eu já ando nisto há 8 anos, mais ou menos. Mais ou menos 8 anos, 8 anos e qualquer coisa. Pá, e eu todos os dias faço a dita pergunta estúpida, não tenho problemas com isso e faz parte disso, de saber que não sabemos tudo. Eu acho que a ciência também é boa por causa disso. Quem vem com um background de ciência tem um bocado Verdade. essa muleta que, pá, quem faz um curso científico sabe que uma pessoa apanha isto. E, na verdade, o segredo de fazer um curso em ciências, e nós tínhamos um professor, não sei se tu te lembras, quer dizer, não, porque a altura em que ele me disse isso foi no meu primeiro ano, portanto, andávamos em anos diferentes, não estavas lá. Mas eu tinha um professor que Se dizia calhar. que um curso universitário não serve para nós dominarmos aquilo que estamos a estudar. Serve para nos ensinar a encontrar as respostas. E eu aplico isso todos os dias. Todos os dias no meu trabalho é isso que eu aplico. Eu não sei necessariamente a resposta. Aliás, eu sei a resposta a muito pouca coisa. Tipo, eu sei a resposta a 1% das coisas. E o resto é saber onde procurar, como me suportar. É mesmo isso. Mas pronto. Sim. Ora bem. E nessa Diz, parte diz. inicial, essa parte da humildade e saber dizer não sei numa fase inicial ainda é mais importante, não é? Senão Super. uma pessoa acaba por se esconder atrás do ok, mas se calhar é assim ou é assado, e depois chegas ali a uma fase em que já é suposto saberes, mas afinal ainda não sabes. E isso ainda é mais Há perigoso. muito estigma de que vamos ser sempre julgados, mas é tal coisa, é o entender que estar numa posição de fragilidade não é má, não é algo mau, é algo que faz parte. E pronto, mas eu percebo, quem chega de uma área diferente sente que quem está do outro lado tem as respostas todas. E eu, na altura, senti isso. Eu, no início da minha carreira, sentia eu sou a única pessoa que não sabe a resposta para nada. E não é. E hoje em dia consigo perceber isso bem melhor. Muito bem. Então temos o Nuno aí na Wisecrop Sim. e depois o que é que Ora acontece? bem, depois, vantagens de trabalhar numa startup já falamos. Trabalhas em tudo um pouco. Desvantagens, coisas menos boas, é quando depois tu queres um bocado de especialização. Porque nem sempre é possível, porque nem tudo são empresas de 1000 funcionários com vários níveis de especialização. E calhou que a Wisecrop, menos até hoje, não significa que de hoje para amanhã isso mude, mas não é uma empresa de 1000 pessoas, é uma empresa pequena, que funciona, mas é isso mesmo. E eu estava a sentir a necessidade de especializar-me no produto e trabalhar a sério em produto e aprender sobre o produto. E dois, aquilo que eu estava a sentir também mais falta e era ser exposto a pessoas que soubessem muito mais do que eu. E como não havia uma especialização de produto nessa empresa, eu sentia a falta dessa exposição. Aprendi muito, como é que se diz, horizontalmente, mas verticalmente estava-me a faltar isso. Pá, e percebi que tinha que dar esse passo, que queria aprender mais de tecnologia, saber onde procurar, ter umas pistas, pelo menos, de onde procurar, porque eu estava de tal maneira descalço nessa altura e tão pouco focado que eu nem estava a saber o que procurar. E pronto, e foi aí que surgiu, pá, tive a felicidade de ter uma oportunidade de trabalhar na Pixel Matters, que é uma empresa que não é uma empresa de produto, ou seja, que é uma prestadora de serviços de software, perdão, de desenvolvimento e design, onde aprendi imenso, onde apesar de não ter trabalhado em gestão de produto, trabalhei em gestão de projetos tecnológicos, e que deu-me aquilo que faltava, a compreensão mais do processo, das formalidades, que tipo de metodologias existem, o que é Waterfall versus Agile Waterfall versus Agile, dentro do Agile, o que é que existe, Scrum, Kanban, Shape-Up, essas coisas todas que são frameworks e metodologias variadas que existem e que eu nem sequer, cá está, não compreendia. Então pronto, tive 3 anos da minha vida na Pixel Matters, onde aprendi mesmo imenso, trabalhei com pessoas com muita experiência, algumas bem mais novas que eu e que me ensinaram também elas muito. E robusteci todo este conhecimento que me levou à confiança de ok, agora estás pronto para atacar o produto e ir atrás do produto. E a diferença, isto para quem não conhecer muito bem
as diferenças do que é fazer gestão de projetos versus gestão de produto é uma pergunta super comum. Boa. E que me fazem isso muitas vezes. Aliás, eu treinei-me a explicar isto aos meus pais. Género, o que é que tu fazes? Eles já sabem. É que também foi uma dos temas da última live, que foi a minha mãe ainda hoje não sabe o que é que eu faço. Difícil. Bem que eu acho que é mais fácil explicar o que é um gestor de produto, o que é um gestor de projetos. Eu, pelo menos, já encontrei um pequeno pitch daquilo que é um gestor de produto. Mas pronto, gerir projetos, e gerir projetos é uma coisa muito mais holística, não é uma coisa só de tecnologia. Bem, produto também não, mas que passa por compreender as necessidades de um determinado objetivo e garantir a entrega da mesma, de acordo com um balanço entre o que são os recursos, sejam eles os recursos financeiros, e financeiros podem se traduzir numa equipa, o scope, e o que é o scope? É o que nós queremos fazer. Okay? Vamos dizer que eu quero criar uma pequena aplicação para ler notícias, esse é o meu scope, e depois que é partido em partes mais pequeninas, e os meus objetivos temporais, para quando? Portanto, nós temos costumamos dizer que isto é o triângulo da gestão de projetos, e é balancear isto, e muitas vezes é preciso fazer compromissos, porque nós, humanos, somos muito maus a estimar e a prever coisas, e as coisas constantemente são ao lado do que nós planeamos. Portanto, o trabalho de gestão de projetos é navegar neste aparente caos e encontrar um bocado de equilíbrio. Em gestão de produto, para mim a definição de gestão de produto é relativamente simples. É ajudar as empresas a perceber o que é que vão fazer a seguir. O que é que vamos construir. É contribuir para a definição daquilo que é o tal scope. Sem dúvida que para mim isto é muito diferente. Esta segunda de gestão de produto é muito mais estratégica, obriga mais compreensão do negócio, de compreender os utilizadores, enquanto que o outro é mais gerir pessoas, gerir os stakeholders e tudo mais. E pronto, foi isto, 3 anos na Pixelmatters, e levo só agora ao fim, porque também é rápido, porque eu estou há 2 meses nesta empresa, mas posto isto, senti-me preparado para trabalhar em produto. E estou na Talkdesk, que é um dos unicórnios portugueses, que desenvolve vários produtos na área de customer support, desde softwares para call centers, para agents que estão a dar apoio a clientes, a gestão destes recursos, etc. E onde estou a trabalhar em produto e particularmente, neste caso, num produto interno da empresa, que é o Design System. E é isto, este é o meu percurso, resumidamente. E olha, uma primeira pergunta que normalmente a malta faz sempre, que é: sentiste muita diferença quando passas de uma empresa pequenina para uma empresa maior, com muita gente, não só pela novidade da função em si, mas de repente tens ali muita gente que tu não conheces e se calhar não falas numa base diária, não é? Yeah. Como é que foi essa mudança? Podia ter sido mais aterradora se eu tivesse passado da Wisecrop para a Talkdesk, acho que tinha ficado um bocadinho aterrorizado. A Wisecrop era uma empresa mais ou menos de 10 pessoas quando eu deixei a empresa, penso eu. A Pixelmatters é uma empresa mais ou menos de 50 pessoas. Pode não parecer uma diferença grande, mas é muito grande. É a diferença de tu seres amigos e dar-te bem com toda a gente que está na empresa. Algumas pessoas já não tens essa relação de tão proximidade, mas para mim assim foi. Eu tinha uma relação excelente e muito próxima com toda a gente na Wisecrop. Na segunda já não era tanto assim, e agora na Talkdesk somos 1.800 pessoas. É uma diferença brutal, mas felizmente os 5 anos, os quase 8 anos para trás na minha carreira ensinaram-me bastante de como lidar com pessoas em diferentes perfis. Perceber como chegar a elas, perceber quando não me assustar e não ter medo de me expor, mas é sem dúvida muito, muito, muito diferente. E é muito mais desafiante para mim lidar com uma empresa tão grande. É um bocadinho mais político, eu sei que ninguém gosta de ouvir isto, mas trabalhar numa empresa maior é um bocadinho mais político, obriga um bocadinho mais de bom senso, perceber os timings, perceber que não podemos estar all over the place, tipo... Mas pronto, mas sem dúvida que é diferente. Muito bem. Olha, e então, consegues-nos fazer aí assim um overview do que é o teu dia-a-dia como Product Manager? Isto porque as pessoas já têm noção do produto, de qual é a próxima prioridade, qual é o caminho, mas o dia-a-dia do Nuno como PM, como é que começa? Ok.
Pá, isto vai depender muito de organização para organização, de PM para PM, naturalmente. E isso é algo que certamente que aqui o pessoal já deve ter percebido, porque varia muito. Pá, mas eu diria que uma grande parte, e arrisco-me a dizer que pá, 50% do meu trabalho é juntar pontas. É bastantes reuniões, ok? Perceber com quem falar, quando falar, por que falar, identificar problemas e perceber quem é que me ajuda a resolver estes problemas. E isto é um dos desafios de trabalhar numa empresa de 1.800 pessoas, que é, tu às vezes tens o teu bocadinho do produto, porque quando estas empresas são tão grandes, uma pessoa não toma conta de um produto inteiro às vezes é um bocadinho do produto. E tu percebes que há um problema que tem que ser resolvido, mas tu vais fazer o drive, tu vais conduzir a resolução desse problema, mas tu és quase um maestro que estás ali a orquestrar muitas peças, estás a orquestrar a concertação com design, com engenharia. Dentro do design há malta que se dedica a fazer protótipos, há malta que se dedica a fazer pesquisa para perceber se nós devemos querer fazer esses protótipos. Trabalhar junto com os testers, a malta que depois testa as coisas e vê se elas funcionam. Trabalhar com o apoio ao cliente para recolher feedback deles do que é que os nossos utilizadores estão a dizer. Trabalhar com as vendas que nos dizem porque é que as pessoas não estão a comprar o nosso produto ou porque é que estão a comprar o nosso produto. Portanto, eu tenho alguma dificuldade de imaginar um vertical de uma empresa com quem um Product Manager não falo, sinceramente. Porque nós não necessariamente somos responsáveis por isto tudo, porque não somos. Mas para tomar decisões, para decidir uma direção, temos de falar com esta gente toda. Então, uma grande parte do meu tempo é nisto, é a falar com pessoas. Depois, outro grande pedaço do meu dia é dedicado a desmontar estes problemas, a perceber que oportunidades existem e há muitas maneiras de o fazer, ok? Se for um produto mais maduro, nós às vezes temos estatísticas que o próprio produto gera para nós, que nos ajudam a tomar decisões, que nos dizem, ok, algo não está bem, porque eu tenho 1.000 utilizadores e apenas um carrega neste botão ou usa esta funcionalidade, algo não está bem. Mas outro trabalho também é muito de ir falar com os nossos utilizadores. E no meu caso, eu na Talkdesk estou numa posição privilegiada, porque como o meu produto é um produto interno, os meus clientes são os meus colegas de trabalho, são os developers e os designers da Talkdesk. Então é fixe, porque qualquer coisa manda uma mensagem de Slack, olha, eu gostava de falar contigo e recolher o teu feedback. E pronto, Excelente. e isto é outra fatia grande, documentar e escrever abundantemente. E eu considero que isso para um Product Manager é super importante. Eu durante os anos tive ali um bocadinho de stress pós-traumático de ter feito uma tese de mestrado. Acho que todos nós passamos um bocado por isso e que ganhamos ali um bocado de uma espécie de escrever. Alergia. É uma alergia, mas depois isso passado, eu hoje em dia olho para a documentação de uma forma completamente diferente. Acho que é uma coisa super positiva, ajuda a trazer as pessoas todas, colocar as pessoas à volta de um entendimento comum. Porque nós, para colocar algo por escrito, somos obrigados a sermos muito mais estruturados na maneira como colocamos as coisas e torna as conversas muito mais eficientes. Então, eu posso dizer, por exemplo, as minhas quartas-feiras, amanhã é quarta-feira, é um no meeting Wednesday em que eu não estou indisponível para reuniões com outras pessoas e a única coisa que me dedico a fazer é documentar, tirar notas, escrever hipóteses. Um Product Manager tem muitas conversas consigo próprio, ainda que seja super importante falar com outros, mas tem muitas conversas consigo próprio. Tirar notas daquilo que nós sentimos, que nós pensamos, etc. é super importante e é uma ajuda brutal na long run. Mas pronto, ou seja, pá, isto para mim eu diria que são os 3 principais verticais do trabalho de um Product Manager. Obviamente que é muito mais do que isto. E dando um exemplo particular, o Product Manager está muito envolvido em iniciativas, pode estar, nem sempre, depende das organizações, pode estar muito envolvido nas iniciativas de marketing, perceber como é que aquele produto vai ser, como é que é o go-to-market, como é que vamos divulgá-lo, tirar partido dele, em alinhamento muito próximo com product marketers ou marketing managers. E sobre isso eu até ia acrescentar uma coisa, que é, hoje em dia até existe uma particularidade e um tipo de Product Managers, que estão agora super na voga, que são os Growth Product Managers, que são muito focados
nesta articulação, não só trabalhar em funcionalidades que tornam um produto, ajudá-lo a chegar a muita gente, ou seja, perceber quais é que são as funcionalidades que nos ajudam a ir dos 100 aos 10.000, porque é preciso um skill set, um conjunto de capacidades completamente diferentes para alavancar um produto de 0 aos 100 utilizadores e dos 100 aos 10.000. Então, pronto, isso varia um bocado e depende muito da tipologia de Product Manager. Claro, tocaste aí mesmo num bom ponto. E essa coordenação e esses nomes novos que se estão agora a criar, como o Growth Product Manager que estavas a falar, vem-nos mostrar também aí o potencial que o setor da IT tem. Sim. Isto são tudo papéis mesmo recentes e que uma pessoa até às vezes confunde os nomes, que há tanta coisa misturada aí e que acabam por crescer muito com o borbulhar do setor de tecnologia, que cresce a uma velocidade estonteante. E, portanto, é preciso mais gente, é preciso funções diferentes, de repente é preciso estarem aqui, depois têm que ir para ali, e sempre na busca dos melhores resultados, né? Sim. E é aí que também o papel do Product Manager existe, porque independentemente do tipo de empresa que estejamos a falar, ou do setor de negócio específico em que eles atuem, o vosso principal objetivo é efetivamente resultados. Sim. É ganhar mais clientes, ganhar mais vendas, portanto daí as métricas todas que tu estavas a falar e desses pedidos de feedback que têm que chegar para garantir que se consegue melhorar e perceber qual é que é a próxima prioridade, o que é que vamos construir a seguir, tudo mais. Faz todo o sentido. Tens alguma coisa preferida no teu trabalho? Assim, aquela que te dá mesmo um gozo enorme fazer? Opa, adoro a conversa sobre encontrar soluções para problemas, e eu sei que isso é muito geral, isso é tudo do Product Manager, mas não só, tipo, ter uma conversa com o utilizador e perceber que há uma coisinha qualquer que ele está a fazer que lhe ocupa horas e horas e horas do dia dele e de repente chegar à conclusão que nós podemos resolver esse problema e que vale a pena resolver esse problema com um esforço relativamente razoável, pá, isso é o trabalho também de entrega. Pá, sim, não vamos ser pequeno, senão se tiverem aí programadores, matam-nos já. Exato, bem visto. Ainda bem que me paraste a tempo. Mas dá-me um gozo brutal. Eu gosto muito desta conversa, de encontrar esses problemas e conseguir encontrar soluções para eles. E às vezes é muito interessante os exercícios este exercício de encontrar as soluções, porque às vezes o utilizador está-nos a dizer: opá, eu tenho este problema, eu preciso disto, eu preciso de um botão que faça isto desta maneira. E às vezes ele não está a ver se quer bem o problema dele e nós conseguimos fazer uma coisa 10 vezes melhor e que ele fica muito mais satisfeito com o resultado final. E então, opá, isso é aquilo que no produto me dá mais gozo. Muito bom, muito fixe. Também já tive algumas situações dessas e foi bonito. É isso. Tudo em modo brainstorming, a tentar trazer a criatividade ao máximo. Eu também, quando falo da parte de Product Management, falo sempre desta função como uma função extremamente criativa. Eu sei que isto depende de sítio para sítio, mas há um mergulhar tão grande de ideias, não é? E há tantas hipóteses às vezes para o mesmo problema que a pessoa tem mesmo que sair um bocadinho daquela caixa normal, não é? Sim. Até dos exemplos que tens fora, quando vais fazer um bocadinho de benchmark e teres aí a tua criatividade a mergulhar. Acho que é um papel mesmo muito giro. É uma discussão muito... Olha, vou abrir aqui a caixinha das perguntas. Okay, temos aqui uma pergunta, que é: nunca tiveste de complementar a tua formação com alguma pós-graduação ou algum curso, por exemplo? Ok. So far, so good. Para já não, sinceramente. Mas também, pá, tive sempre a felicidade de trabalhar com pessoas que me ajudaram e que sempre foram partilhando o seu conhecimento de forma muito aberta. Sinceramente, eu acho que isso é bastante comum às empresas tecnológicas. Pode haver algumas que, às vezes, um determinado contexto que seja um pouco menos assim, mas, no geral, o que eu sempre senti foi muita transparência, partilhar experiências, aprender com elas. Então, nunca o fiz. Na verdade, e se calhar... isto até nem se diz, ou diz, não sei, mas eu nem sequer um curso no Udemy, que às vezes é os mínimos dos mínimos, fiz. Faço outra coisa, prefiro ler, opa, seja artigos, estou agora a tentar recuperar o meu hábito de ler livros mais técnicos, estou aqui a constituir a minha biblioteca atrás, como consegues ver, que é uma forma diferente de recolher conhecimento. Mas pelo menos um curso, até agora nunca. Isto por acaso é uma pergunta que tem sido mesmo muito recorrente.
E há pessoas que chegam até aqui, que é engraçado que já houve se calhar quase umas 10 que vieram até mim com um bocado a ideia mais de Scrum, a perguntarem aqueles certificados da Scrum Alliance. Yeah. Pá, e eu fiz, atenção, e porreiro, dali na prática acabam por ser valorizados, aquilo tem valor no mercado, como é óbvio, mas aquilo que tu vais investir ali é mesmo muito grande. Estamos a falar de certificações mesmo muito caras, estamos a falar à volta dos 1000 € por 2 dias. E a realidade é que aquele conteúdo são coisas que se aprendem em cursos mais pequenos e bastante mais acessíveis. Claro que ali é uma organização totalmente diferente e tem outro tipo de poder já no mercado de trabalho. Mas na prática o que acontece é exatamente o que tu disseste. Ou seja, a pessoa acaba por entrar no mercado de trabalho ligado à tecnologia e aprende muito mais nos contextos em que vai tendo e tens ali imensas ferramentas à tua volta. O networking que crias, as pessoas com quem vais falando. Não sei se tu eras uma pessoa de ir a meetups ou não. Eu fui aí a muitos mesmo, em que tinha malta de várias empresas diferentes e, portanto, um bocadinho a empresa das 10 pessoas até a empresa das 1000 pessoas. Portanto, isso ajudava-me mesmo muito a ter todos esses contextos diferentes. Para mim, foi aí onde eu ganhei a grande experiência no início, principalmente, em que eu não fazia ideia o que era Scrum, o que era Kanban, e aquela malta já tinha ali muitos aninhos daquilo. E é uma forma gratuita e muito mais quase pessoal, não é? Sim. As pessoas querem te ajudar. E eu senti muito essa interajuda. Pá, faz muita diferença. Opa, e eu posso dar um bocado de um exemplo do que é que eu fiz, porque a verdade é esta: eu trabalhar em produto estou a fazê-lo agora, há 2 meses, ok, 3 meses. E obviamente vinha de uma role de Project Management / Product Owner, vou para o Product Manager, síndrome do impostor bate forte, obviamente uma pessoa vai se preparar. Again, não fiz um curso, mas o que é que eu fiz? Pá, ouvi muitos podcasts, comecei a ler mais, seja artigos, seja livros. Pá, e uma pessoa começa a formar opiniões de forma muito natural. Obviamente que há coisas que só com experiência. Mas aqui depois é onde entra o outro lado, que é nós neste momento estamos numa altura fantástica da história em que a procura é tanta que as empresas estão muito dispostas a apostar em perfis. A aposta que a Pixel Matters fez em mim foi uma aposta de perfil. Eu não tinha qualquer contexto, enquanto que na Westprop eu oferecia ali o entendimento da agronomia, na Pixel Matters apostaram não tanto no meu passado, mas no meu perfil, na minha forma de estar, na minha curiosidade natural e capacidade de aprender depressa. E foi isso. Portanto, eu acho que às vezes isso é mais importante, recolher essas experiências, até porque muitos destes livros técnicos são almanaques de experiências, é verdade, não é nada super teórico, às vezes é contar histórias atrás de histórias atrás de histórias que ajuda-nos a absorver e apesar de nunca termos trabalhado na área ou a fazer aquele trabalho em particular, começamos a conseguir pôr-nos nesse mesmo pé. Sim, faz todo sentido. Tu consegues identificar, falas que aí a tua opção na Pixel Mentors foi muito ligada ao teu perfil. Tu consegues identificar o que é que eles viram no teu perfil, ou seja, soft skills, é o que estamos a falar aqui, que para eles foi o sim. Olha, eu diria que um dos pontos importantes, ou mais importantes, e dado como a empresa funciona, a minha capacidade de comunicar. Porque 80% do trabalho de gestão de projetos é comunicação. É comunicação, comunicação, comunicação. E a ponto de vista particular, como a Pixel Matters olha para a gestão de projetos, em caso de dúvida, comunica por excesso, over-communicate. E eu estou 100% alinhado com isto e isso tem-me dado muito jeito nos meus primeiros tempos de Talkdesk, sinceramente. E pronto, eu sempre tive alguma facilidade de comunicação e acho que é algo que transmito com alguma facilidade mesmo em processo de entrevista. De resto, pá, a minha curiosidade natural de querer saber mais, a verdade é que eu sempre, quando fui ter com eles, tinha feito o meu trabalho de casa e com alguns fundamentos muito ao lado daquilo que é o entendimento de algumas coisas, mas a vontade que é atrás de compreender, de tentar encaixar aquelas coisas todas na minha cabeça sobre a minha lente de quem está de fora, foi algo que eles valorizaram bastante e que decidiram apostar por isso. Por isso acho que foi os principais fatores. Muito bom, muito bom.
Isto porque, mais uma vez, também é uma das objeções que as pessoas mais levantam, para além de não terem a experiência, não é? Não terem as hard skills, em termos de soft skills, o que é preciso, o que é importante, e até muitas vezes não conseguem reconhecer que experiências anteriores, de trabalhos anteriores, elas já conseguiram desenvolver uma série de soft skills que vão ter imenso valor, imenso mesmo. Eu lembro-me de ter uma mentorada que já tinha trabalhado na área da IT há uns anos atrás, mas mais numa de qualidade, a garantir que o ficheiro que vinha do fornecedor estava adequado ao software que eles utilizavam, e ela dizia-me: pá, mas eu só fiz aquilo, mas eu não sei nada. E eu dizia: não, tu sabes o que é ter um processo otimizado e teres que passar uma série de documentação por ali e teres que garantir que aquilo está efetivamente da forma que é pedido e só assim validar. Portanto, tens aí um ponto muito bom. E as pessoas às vezes não pensam que coisas passadas, trabalhos passados, outros tipos de funções, podem-lhes ter dado as capacidades que hoje vão ser muito valorizadas numa nova função em tecnologia. E isso é um ponto mesmo fulcral a desmistificar. Sim. É muito normal. Até eu próprio, às vezes, sinto um bocado isso. Cá está nesta transição que eu te acabei de descrever aqui, de projeto para produto. Às vezes questionava também um bocado e tive que me obrigar a parar e pensar: para lá, o que é que tu fazes e tipo, o que é que tu sabes do que tu queres fazer e daquilo que já fizeste, que coisas é que podem acordar a outra. Pá, é um exercício super importante e que todos podemos fazê-lo. Muito bom, muito bom. Olha, vou abrir aqui outra pergunta que é: qual é o maior desafio que sentes no teu dia-a-dia? Ok. Pá, ok. Já fomos ao que gostas mais, Pá, agora é o desafio. é mega desafiante e é interessante, mas todos os dias, obviamente que a necessidade de estar a interligar tantas coisas diferentes, tantos verticais diferentes, e dominar um bocadinho destas coisas todas, epá, às vezes é um desafio. É tal coisa. Uma pessoa sente-se com muita facilidade, descalço, e sente-se com muita facilidade, género, parece que não sei nada. E é um exercício constante de dizer a ti próprio: ok, não sabes, mas sabes qualquer coisa e vais arranjar maneira de saber mais. É um desafio. É um desafio constante. Pá, eu todos os dias aprendo alguma coisa nova, de uma área diferente. Mas também há pessoas que são assim. Alguns de nós são generalistas, outros são especialistas. E eu, como generalista, reconheço isso como uma dificuldade, mas não vou dizer que não é uma coisa que eu não acho interessante, porque eu sou muito curioso, então gosto de ir atrás dessas coisas. Mas pronto, acho que seria Claro, assim. é um desafio, mas é um bom desafio, não é? Sim. Sim, eu lembro-me quando também comecei a trabalhar mais como delivery manager, que o maior desafio que eu tive foi mesmo esses contextos tão diferentes num mesmo dia. Sim. E às vezes mudar de contexto constantemente, para além de ser difícil tu chegares e conseguir estar a 100% no novo contexto, é muito mais cansativo mentalmente e desgastante. Estás constantemente: ok, agora é este o foco, ok, reunião de meia hora, ok, vamos entrar noutra, isto é sobre o quê? Sim. Pronto, é sobre isto. Ao fim do dia uma pessoa tem a cabeça feita em papa e parece que às vezes nem sequer fizeste nada, não é? Simplesmente estiveste ali a falar em reuniões, a dar input aqui ou ali, a receber. Pronto, e chega ao fim do dia, ok. É difícil. Está feito. E às vezes é um bocado tentador, e isso tem a ver depois com outro assunto, mas acho que não vale a pena entrarmos muito aí a fundo, mas que é, às vezes nós não somos nossos amigos, nós às vezes temos um bocado de dificuldade, e eu já fui mais culpado disso, hoje em dia já nem tanto, de às vezes não saber dizer que não e perceber os timings das coisas, em que é que eu devo estar envolvido, porque é que devo estar envolvido, mas é um desafio, então, e isto é um risco para quem vem de fora, nós sentimos sempre que devemos saber e devemos ter que estar. Eu fazia imenso isso e queimava-me todo completamente às vezes de género. Pá, eu sinto que tenho que estar em tudo. E depois comecei a perceber: não, para lá, eu não estou aqui a fazer nada. Tipo, não estou, eu não faço falta nenhuma. E a pergunta é esta: eu se não estiver aqui, o que é que acontece de mal? E hoje em dia questiono-me muito disso. E gosto de tratar a minha agenda como um jardim, e aí buscar aqui os skills da agronomia e podar a agenda e dizer: não, isto não entra aqui. Mas é claramente super importante fazer isso, porque senão uma pessoa fica mesmo, como tu dizes, em papa. Claro, claro. Daí as quartas-feiras sem reuniões, que eu acho que são uma bênção na semana de qualquer pessoa que trabalha em IT. Eu acho que isso é um ideal. Eu também já adotei essa medida, e sem dúvida que era muito bom.
Olha, uma última pergunta que é: conselhos para quem está agora na dúvida de faz sentido uma carreira em IT para mim ou não, ainda não sabem bem o que é isto, mas principais objeções que são sempre: não sei se tenho capacidade, não sei se vou gostar, não sei se consigo. O que é que tu dirias aí ao Nuno há 8 anos atrás, quando isto surgiu? Pá, o que eu vou dizer aqui certamente é algo que tu estás farto de dizer a quem te pergunta, mas acho que não quer demais. Assim, primeiro tem que haver uma razão, uma pessoa tem que ser minimamente motivada por alguma razão. E a motivação pode ser de muita ordem, pode ser porque gosta de tecnologia e tem curiosidade, pode ser porque é mais benéfico trabalhar em tecnologia, obviamente, os salários são diferentes, os perks são diferentes. Dependendo dos casos, eu não vou dizer que sejam 100% das empresas assim, mas por norma as empresas preocupam-se com as pessoas mesmo. Pá, aconteceu-me uma coisa olha, na altura na Pixel Matters, eu tinha alguma dificuldade de fazer separação, trabalho, vida pessoal. Quem vem de uma startup é um bocado mais disposto a isto, se calhar, do que o resto do mundo. E foram pessoas da empresa que me vieram dizer: não, calma, estás a trabalhar demais, estás a trabalhar demasiadas horas, vamos te ajudar com isso. E na altura, inclusive, tive uma pessoa que me deu alguma mentoria, que me ajudou com isso, para eu conseguir esse equilíbrio. E estou-lhes muito grato por isso, porque passados estes anos, tenho um equilíbrio muito maior na minha vida. Ou seja, havendo uma razão, sendo uma destas razões para querer apostar em tecnologia, pá, eu acho que não há um caminho a direito, ok? E eu posso falar aqui um bocado que é o meu instinto, não tanto a minha experiência. Eu tive alguma sorte e alguma felicidade, não digo o contrário. Pá, mas eu sinto que efetivamente o mercado procura muito e pá, todos nós temos uma série de competências que são super necessárias na tecnologia e que trazem uma diversidade brutal que é muito bem-vinda. Tipo, a maneira de olhar para as coisas de um cientista traz muito à gestão de produto, por exemplo. Há uma velha discussão se a gestão de produto é uma arte, se é uma ciência. Eu acho que é um misto das duas coisas, mas um bocadinho mais ciência do que arte. E essas coisas são super valiosas. Agora, nós não sabemos, porque nós estamos numa empresa, nunca trabalhamos em tecnologia e nós assumimos eu não sei nada. Pá, falem com pessoas. É outra coisa que as pessoas são super receptivas. Tipo, aliás, eu não sou developer, portanto não é o meu caso, mas um developer abre o LinkedIn todos os dias e se calhar tem 10 mensagens de diferentes recrutadores. É refrescante para eles receberem uma mensagem, alguém que está genuinamente interessado sobre o trabalho deles. Pá, eu não, acho que posso dizer isto com segurança. Não houve uma vez que alguém viesse ter comigo e perguntar coisas ou sobre as empresas em que eu trabalho, sobre os seus processos de recrutamento, se estão à procura de alguém ou esperam procurar alguém de determinado perfil e o que é que procuram nessas pessoas. Falem. Se não for mais nada, façam isso e vão ficar surpreendidos com o que vão ver do outro lado, porque efetivamente o que existe é um setor que está a crescer muito mais depressa do que as universidades conseguem acompanhar. E mais, a maior parte destas coisas não tem curso, não há um curso de Product Manager. A Universidade de Harvard está a tentar agora desenvolver. Já tem ali um programa, uma formação na área de produto, com alguns nomes até bastante interessantes. Pá, mas não há. Há conhecimento, muito dele às vezes até é senso comum, e depois são ferramentas, são muletas, muita coisa é senso comum e depois é conhecer algumas frameworks que existem, que estão nestes livros, nestes artigos, nestes podcasts, que uma pessoa vai começando a perceber como é que funcionam e depois aplica. Portanto, eu acho que este é o principal passo. É não ter medo, não ter vergonha e perceber, e depois sim, às vezes nós podemos olhar para nós e identificar, olha, eu tenho aqui uma lacuna, eu realmente não preciso isto, e às vezes, se calhar, fazer um curso pode ser uma ajuda. Ok? Eu não digo, os cursos às vezes funcionam. Eu tive a felicidade de nunca ter precisado, mas acredito que há gente que beneficia disso. Portanto, acho que é isto. Falar com o utilizador, isto é Product Manager a pensar. Pá, excelente, excelente. Ficaste aí no ponto fulcral, que é, isto não há aqui uma receita, não existe um curso, a malta licencia-se em Product Manager e depois tem uma carreira de Product Manager. Isso não existe, nem para essa função, nem para praticamente nenhuma de non-tech em tech. Portanto, é assim que as coisas acontecem. É
ver qual é o propósito, perceber o porquê, faz sentido, boa, por onde? Vamos por aqui, falar com pessoas, networking, ver se aquela empresa faz sentido para nós, ver se aquela função faz sentido para nós e ir. Porque procura, há de certeza. O resto só depende de nós. Yeah. Vamos. Olha, Nuno, muito obrigada por teres aceito o convite. Obrigado, meu. Eu vou aproveitar este bocadinho ainda para dizer que na próxima semana vamos ter outro Product Manager. Isto vai ser assim seguidinhos. Vamos continuar o nosso rácio homens-mulheres. Então, já tivemos um PM, agora vamos ter uma PM, a Rebeca, que também vem de uma área diferente. Ela vem de marketing, é Product Manager agora e acabou de se mudar para o Dubai e trabalha na Emirates. Nice. Portanto, também é uma pessoa que está recentemente no novo desafio. Portanto, também vamos ouvir estes receios todos e estes desafios. E ter a oportunidade de ouvir mais um exemplo de uma carreira de sucesso, de uma área completamente diferente, que decidiu vir então para a tecnologia. Oh. Nuno, mais uma vez obrigada. Obrigado. Vamos falando e foi mesmo muito bom. Acho que as dúvidas que vão surgindo, que surgiram aqui, respondem-se a todas mesmo de forma exemplar. E agora o que surgir eu vou-te continuar a chatear para me conseguires dar mais feedback para todas as pessoas que tiverem ficado interessadas num role de Product Manager. Boa. Olha, obrigado. Obrigada. Tchau, beijo. Fiquem bem. Boa noite a todos.